Eu falo sempre, quase que em todas as lives, as disfunções estéticas, elas são sinalizadoras de que algo internamente não está bem e está em níveis iniciais. Uma vez que está em níveis iniciais, se você dominar os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais, você consegue descobrir qual que é o órgão, qual que é o tecido que está sendo acometido. E como que vai consertar isso? Através de uma suplementação. É problema no fígado? Vamos proteger esse fígado. É problema nos rins? Vamos proteger aquele rim. É problemas de glicose, resistência à insulina? Vamos suplementar esse paciente para diminuir aquela resistência à insulina? Vamos desinflamar esse paciente? Vamos antioxidar esse paciente? Vamos desimplicar esse paciente? Tudo isso nós podemos fazer através de uma boa suplementação, mas precisa de ser individualizado, porque a falta faz mal, mas o excesso também faz mal. Existem vários nutrientes e quando eles estão em excesso, eu estimulo a inflamação crônica. É como se estivesse fogo e eu jogasse gasolina, eu pioro a situação do paciente. Então, suplementar não é tão simples assim quanto parece. Há uma necessidade de ver qual é a real necessidade do seu paciente, para você ser assertivo, para você ser excelente. E lembre-se, nós, profissionais da estética, nós estamos sendo constantemente vigiados por outras classes. Nós somos muitas classes de profissionais que podem exercer a estética. E isso gera um certo incômodo. As pessoas têm um pouco incômodo com a concorrência. E quando tem esse certo incômodo, é mais fácil ficar procurando defeito no serviço do outro para apontar o dedo e falar assim, eu sou melhor, tá vendo? O fulano errou. Então, nós, profissionais da estética, nós não podemos nos dar ao luxo de errarmos. Não podemos, porque nós estamos sendo constantemente vigiados. E o próprio paciente, ele também já está mais atento em relação a isso. Hoje, o paciente ele está procurando profissionais que sejam capazes de solucionar o problema dele. Ele não está mais a fim de gastar com 300.000 protocolos e muda de protocolo e faz outro protocolo e no final da conta, nas contas, ele está com a mesma disfunção estética ou até pior. O paciente está procurando por profissionais que entendem o que está acontecendo. O porquê que ele tem aquela disfunção estética se antes ele não tinha. E se você for esse profissional, e for um profissional de excelência, que sabe investigar a causa, onde que está o problema, e que sabe solucionar o problema através da suplementação, você será um profissional muito mais diferenciado. E quando o paciente te encontrar, e que ele vê em você essas suas qualificações, isso agrega muito valor a você, ao seu profissionalismo. O paciente não vai te abandonar, porque ele literalmente encontrou alguém que sabe conversar com ele e explicar o porquê que aquilo está acontecendo. E isso só é possível através de um bom domínio dos exames laboratoriais. Não existe outra forma de você pensar em suplementar o seu paciente se você não entender sobre os exames laboratoriais. Porque a única forma de fazer uma suplementação correta é você conhecendo quais que são as reais carências do paciente. Por exemplo, às vezes um paciente precisa de 200 miligramas de magnésio, por exemplo. Outros pacientes precisam de 1 grama. Como que você vai saber? Às vezes o paciente está com carência de cobre, outros estão com excesso de cobre. Carência de cobre faz mal. O excesso de cobre desencadeia o estresse oxidativo, inflamação crônica e morte do paciente. Se o paciente não tem cobre, ele não consegue fazer o ciclo perfeito de ferro, por exemplo. Mas o excesso faz mal. E como que você vai saber o quanto que o seu paciente precisa? Somente através dos exames, não existe outra forma. Então, você não pode ser um profissional que entra no Google e pesquisa assim, qual é o suplemento que é bom para o meu paciente? Aí está lá uma receitinha pronta, você copia, manda manipular. Ou se não, aquele paciente que entra em contato com os laboratórios e compra aquelas mesclas prontas, sabe? E aplica no paciente, ou intramuscular, enfim. Por quê? Porque você não sabe o que é a real necessidade do paciente, se ele está suplementando, se está injetando. Via oral, o paciente tem uma absorção menor. Por quê? Porque perde um pouco pelo caminho. Mas quando você entra com intramuscular ou endovenosa,
aquela suplementação que você colocou ali, o paciente absorve 100%. E aí? E se aquilo for muito? E se intoxicar? E se originar uma disfunção estética proveniente de uma inflamação crônica, de um excesso de estresse oxidativo? Você sabe onde está a causa? Se o paciente vem para você, você está suplementando e você fala assim, nossa, ele vai vir maravilhoso porque eu estou suplementando bem. Aí o paciente volta muito mais velho do que quando você começou. Você fala assim, o que está acontecendo? Eu estou suplementando certinho? Não, não está. Se você não olhou os exames laboratoriais desse paciente, você não está suplementando corretamente. Muitos de vocês têm aquela objeção assim, ah, mas eu posso solicitar exames laboratoriais? Pode. Nosso conselho de classe permite que a gente solicite exame do nosso paciente. Agora, a questão é, vocês vão solicitar exame dos pacientes pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Eu ouso dizer, assim, no chutômetro mesmo, baseado na minha experiência, que praticamente 90% dos pacientes, se não for mais, esses pacientes terão exames prontos em casa, que foi feito nos últimos meses, que serve para nós, e que ele quer levar para você avaliar. Ele quer a tua opinião, ele quer que você avalie que se está dentro ou fora dos valores ideais, ele quer que você associe aquilo às disfunções estéticas dele, ele quer que você explica para ele o que está acontecendo com o corpo dele, que antes não tinha aquelas disfunções estéticas e agora tem. E a questão é, se o seu paciente levar para você alguns exames e ele falar assim para você, doutora, eu estou vendo aí nas redes sociais, cada vez mais está se falando sobre a importância dos exames laboratoriais na estética, para descobrir aí a causa da minha disfunção estética. Ela vai te falar a causa da minha queda de cabelo, a causa do meu melasma, a causa de não sei do que. Então, eu trouxe aqui os meus exames para você olhar, para você ver o que está acontecendo, que eu estou cada vez mais com celulite. Aí, a paciente vai te entregar os exames. Qual será a sua reação se o seu paciente fizer isso hoje para você? Você vai saber olhar esses exames e conversar com ele de acordo com o que ele está esperando que você faça? Ou você vai ser mais um que vai olhar se esses exames estão dentro ou fora dos valores de referência? Para olhar se está dentro ou fora dos valores de referência, o paciente não precisa de você. Isso ele faz sozinho. O que ele precisa é que você olhe aquele exame e que você explique para ele o que as células dele estão querendo dizer. O que está acontecendo no metabolismo dele que está originando aquela disfunção estética. E o melhor, qual que é a solução disso? Ok, então eu estou tendo muita acne porque meu fígado está sobrecarregado. Você viu isso aqui nos exames? Lindo. O que eu faço agora? Agora você vai prescrever aquela suplementação para proteger o fígado do teu paciente e você vai melhorar a acne dele. Isso que você tem que fazer. Saber o problema e saber resolver o problema. E isso é muito maravilhoso. Tá bom?